O homem está pistola, e com muita razão, com muita razão. Eu também tô pistola, também fiquei bolado, achei que o Endrick merecia uma despedida digna. Vamos ouvir aqui o que faz Cincane quando ele liga o seu modo Rage Against the Machine para falar sobre o Palmeiras. Ele tá brabo, ele costuma largar o aço aí. Vamos ouvir aí, vamos ver se você concorda com ele. Deixa o like de antemão aí no vídeo, rapaziada, para fortalecer o nosso canal. Vamos juntos aqui ouvir e debater também as opiniões do grande Facinca. Amigo ligado aqui na Placar TV, por favor, deixe o seu like nesse vídeo para impulsionar cada vez mais o nosso canal aqui no YouTube, para que você tenha também, sempre com prioridade, todos os nossos conteúdos chegando até você rapidamente, para vir aqui e interagir, comentar, é sempre fundamental a sua participação. Se você não é inscrito na Placar também, se inscreva se for a sua primeira oportunidade por aqui acompanhando o nosso conteúdo. Seja sempre muito bem-vindo. Vamos falar neste vídeo aqui deste empate melancólico, desta partida que foi um futebol, como eu sempre brinco, cretino por parte do Palmeiras diante do São Lourenço, 0-0, aliás, um presente de grego que o Palmeiras deu ao atacante Endrick, esta joia que se despede do Verdão na noite desta quinta-feira, rumo ao Real Madrid, não joga mais com a camisa alviverde. O Palmeiras poderia ter dado a ele uma noite de festa, uma noite de comemorações, de gols, como é a marca deste jogador dentro de campo, com uma vitória convincente, uma vitória que pudesse dar ao Palmeiras 16 pontos nessa fase de grupos e que faria com que o Palmeiras terminasse com a melhor campanha absoluta da Libertadores para poder ter a vantagem de decidir em casa todos os jogos no mata-mata até a semifinal, haja vista que a decisão vai ser em jogo único, mas até a semifinal, quem termina com a primeira colocação, independentemente do adversário, decide todos os jogos em casa, e o Palmeiras conseguiu a façanha de empatar com o São Lourenço em 0-0, classificar o time argentino para a próxima fase. E num jogo em que renderiam muitas homenagens ao Endrick, esperava-se que também, com a qualidade técnica da equipe, o Palmeiras apresentou o futebol protocolar de 2024. Um futebol decepcionante. Um futebol em que o Palmeiras tem sido um deserto de ideias, o Palmeiras tem sido uma equipe previsível, o Palmeiras tem sido um time individualista, que depende de noites inspiradas do próprio Endrick, que agora não mais vai atuar com o Verdão, ou de um Luiz Guilherme, que teve uma partida mais apagada, ou de um Estevão, que também não conseguiu render o esperado. O São Lourenço muito bem fechado, com pelo menos 5 jogadores na última linha para bloquear as infiltrações do Palmeiras. E aí, quando esses 3 jogadores não jogam, o Palmeiras também não desenvolve futebol. Uma equipe que viveu de lançamentos sem nenhum tipo de objetividade para frente, cruzamentos, sendo que a ausência de jogadores mais parrudos para esse tipo de disputa aérea, obviamente, se tornaram absolutamente inúteis. Um Palmeiras com o meio-campo desértico também para pensar com inteligência. Um Rafael Veiga que não consegue jogar com a camisa do Verdão. Um Richard Rios atabalhoado. Até o Aníbal Moreno contagiado com essa falta de ambição do Palmeiras dentro de campo contra o São Lourenço. Uma zaga que muitas vezes bateu cabeça, né? O Barreiro se criando em umas oportunidades. O Leguizamon fez um bom jogo. O Remedi, que é um volante que ganhou o meio campo da equipe do São Lourenço. E diante desse cenário, o Palmeiras não conseguiu apresentar nada. As duas laterais completamente opacas perto daquilo que hoje se espera de um time de futebol, criatividade, movimentação. Haja vista que o Marcos Rocha não é um jogador para estar entre os titulares do Palmeiras. Toda bola que cai no pé deste atleta morre literalmente. O Palmeiras não tem nenhum tipo de jogada que possa fluir com o Marcos Rocha em campo. A entrada do Mike já no segundo tempo com o time completamente desfigurado também, nada mudou. O Piquerez na lateral esquerda não funciona. E aí? Uma coisa que eu queria até saber aí da galera, né? Ele falou do Marcos Rocha. Uma coisa que eu já falei até do ano passado, o Palmeiras deveria ir atrás de um lateral direito, bicho. Porque o Marcos Rocha, tudo bem, ele tem mais um aninho de contrato. E um cara que eu até sugeri aqui, eu acho que ele é um excelente nome. Ele tá até em baixa no Internacional, mas eu acho que ele cairia como uma luva no Palmeiras, até pelo histórico de gringos que o Palmeiras tem. O Palmeiras costuma contratar bem gringo. Vamos passar uma borracha em Borja e Guerra aqui, né?
mas o Palmeiras tem uma facilidade para trazer gringos de defesa. Piquerez, Kusevich, Gustavo Gomes, Mina, Vinha. O Palmeiras acertou meio time aqui, só do que eu citei de gringo. Fabrício Bustos. Irmão, esse cara no Internacional, esse cara chega, tu dá a camisa para ele é um baita lateral direito. E é novo, tem Copa do Mundo, já jogou com o Messi, tem experiência em futebol argentino, bom futebol no Inter. Palmeiras poderia aí sim agora, no meio do ano, o Inter inclusive lá, o muro tá baixo, viu? Ele não é unanimidade lá no Inter, mas é um ótimo jogador, um ótimo. E o Inter precisa pagar Ener Valencia, precisa pagar Alário, precisa pagar Borré, né? O Maurício, precisa sustentar o Maurício lá, que o assédio no Maurício vai ser grande. Fica a sugestão. Eu queria saber, inclusive, o que a galera pensa aí. Vocês têm um outro lateral na mente, né? Eu penso que ele seria um excelente nome. Um atleta que deve muito futebol em 2024 e com isso o Palmeiras tem sido um time que parece também com as próprias convicções do técnico Abel Ferreira neste momento. Um treinador que está amarrado a um passado que precisa se desvencilhar rapidamente de alguns jogadores na equipe do Palmeiras, um treinador que se comportou de forma confusa nessas últimas semanas, até com a história do Al-Sadd, um técnico que no ano passado flertou com saída, assinou um documento que até agora não se sabe qual é a validade, a procedência, mas que o próprio Al-Sadd coloca na FIFA como algo que seria um pré-contrato, ou seja, flertando com uma possibilidade de deixar o Palmeiras, voltou atrás, o time, obviamente, nessa situação se torna uma grande interrogação, e com isso, o Palmeiras no primeiro semestre, apesar do título paulista, tem um futebol muito, mas muito ruim. Um futebol em que nada aspira aquilo que o torcedor espera ver no segundo semestre. Um time que brigue pelas 3 competições em que segue em disputa. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores. Aliás, nos últimos jogos, o Palmeiras sequer gols fez atuando em São Paulo, se contar, claro, também os jogos do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras teve uma parada de aproximadamente 2 semanas, parada que eu digo no Campeonato Brasileiro, jogou contra a equipe do Botafogo pela Copa do Brasil, não marcou gol. Uma semana depois, Palmeiras volta a não marcar gols diante de um adversário, desta vez para a Libertadores. Ou seja, a parada que o técnico Abel espera tanto para fazer com que o time treine, que o time descanse, que o time recupere o fôlego, que o time ganhe entrosamento, em nada ajuda. Se é um calendário que coloca jogo atrás de jogo, e obviamente com isso a gente sabe que é um desgaste, o treinador reclama. Se tem uma parada e o time tem tempo para treinar, o time não apresenta futebol. Abel, qual é a explicação para o que está acontecendo com o Palmeiras? Qual é a explicação para que esse time não jogue futebol? Qual é a explicação também? Insistências com jogadores que dentro de campo não tem rendimento. O Gustavo Gomes, que hoje, infelizmente, não é um zagueiro nem próximo daquele que foi o grande capitão do Verdão. Lateral direito que não existe. Um volante como o Richard Rios que não consegue dar dinâmica e o Zé Rafael estava no banco. O Mike, que é o lateral que todo mundo espera ver com regularidade na titularidade, sempre entrando no decorrer das partidas. O Rômulo, que é o meia, que todo mundo fala, que tem treinado muito bem, entra somente no final da partida, mais para participar de um abafa do que de jogadas com construção. O ataque que tanto se esperava que pudesse funcionar só foi colocado na derradeira noite de despedida do Endrick, que seria o Luiz Guilherme, o Endrick e o próprio Estevão. Ou seja, o Palmeiras nesse momento vive uma crise técnica, uma crise tática, um time que não consegue desenvolver futebol e parte para a próxima fase da Libertadores, apesar do favoritismo, da camisa, do peso e, claro, de toda a mística que o Palmeiras conquistou recentemente na competição, mas sendo uma equipe com futebol muito mais previsível e muito mais estudado, facilmente hoje para ser abatido por qualquer adversário, do que em anos anteriores em que o Palmeiras chegou a títulos ou a semifinais e quando caiu foi muito mais uma surpresa do que de fato uma constatação. Desta vez, com esse nível de futebol, se o Palmeiras não avançar a uma fase mais aguda desta competição e correr o risco de cair numas oitavas de final, não foi por falta de aviso e muito menos uma falta daquilo que o Palmeiras deveria ter dentro de campo. Inteligência, coisa que neste momento
o meio-campo do Palmeiras e a própria equipe não possui. Abra o olho, Abel, jogadores do Palmeiras. A Libertadores, que antes era de amplo domínio alviverde, desta vez pode seriamente ser um risco a esse nível de futebol que o bom elenco do Palmeiras deveria mostrar muito mais. Eu só discordo do alarmismo dele aí, quando ele disse que ninguém tava bem, né? Tipo, ele fala, Richard Rios, o Gomes, ninguém... Só discordo nesse sentido aí de que ninguém foi bem. Inclusive, aqui uma notícia ruim, tá? No momento que a gente tá gravando isso aqui, o River Plate fez 1-0 com um gol. Adivinha de quem? Dou uma bala se você adivinhar quem fez o gol. Miguelito? Miguelito Borja, meu amigo. Pra ironia ser maior, assim o Palmeiras acaba sendo o terceiro aí, geral, da fase de grupos. O que não é ruim, mas pelo amor de Deus, né? Diante das situações, dava pro Palmeiras ir melhor. Mas, pô, cara, ele tem muita razão aqui quando ele diz que o Palmeiras não joga o que joga nos anos anteriores, né, cara? Preocupa um pouco disso, porque ao avançar agora, você viu aí o pote dos segundos colocados, né? Você tem Flamengo, né? Você tem uma galera aí de segundo colocado, acho que o próprio Nacional do Uruguai também, o Palmeiras ganharia do Nacional do Uruguai, mas você tem times mais tradicionais aí de segundo lugar, né? Você tem até tudo bem que não é tradicional, mas poderia dar um confronto bom, por exemplo, Palmeiras e Botafogo, pela rivalidade que se criou aí, né? Mas você tem vários times de camisa pesada ali em segundo lugar agora. O lado bom é que tem um tempo, né? Se eu não me engano, é no final de junho. Não, é depois da Copa América só, Libertadores, né? Uhum. Só depois do final de julho, né? Corrigindo. Então só no final de julho. Então tempo tem, né? Só que precisa, porque ao mesmo tempo que tempo tem para melhorar, tem tempo para piorar também, né? Então tem esse tempo aí para trabalhar, vai ficar sem uma galera agora por causa da Copa América e tudo mais, mas com tempo de sobra. Aí na segunda-feira que tem o sorteio, vamos ver, né, se a gente dá alguma sorte, como a gente tá falando que o pote 2 está embaçado, então se for para dar sorte, vai ser sorte mesmo dessa vez, porque realmente para fugir de um duelo difícil aqui, não sei não, viu, mano, o bagulho vai ser louco. Mas sabe aonde mora a minha esperança? A minha esperança mora em Felipe Anderson e Dudu. Felipe Anderson, que eu fiz um lobby pra esse rapaz ser contratado, Felipe Anderson, tu joga a bola, senão eu tô lascado, cara. Joga a bola, senão os caras vão vir aqui, não vai nem no portão da sua casa, vai vir no portão aqui de casa me cobrar. O lobby que eu fiz pra ele vir pro Palmeiras, e assim, você tem Felipe Anderson, você tem Dudu, acredito que o Palmeiras vai trazer algum outro reforço, acredito que o time vai mudar. Eu penso que o time vai mudar bem, né? E quem sabe com esses caras chegando, o nosso grandioso Rafael Veiga aí, que eu gosto muito, inclusive, quem sabe o Veiga não dá uma acordada aí, né? Quem sabe o Veiga não volta, não tira o algodão do nariz aí, começa a jogar um pouquinho, porque tá complicado, viu, cara? Tá difícil, viu, velho? Tá jogando de terno? Tá complicado, velho. Vai dizer que não, gente. O Veiga não tá difícil? O Veiga fez uma partida boa em 2024, bicho, que foi aquela partida contra o Liverpool do Uruguai, que ele deu 3 passes, mesmo assim ele ficou sumido no jogo ainda. Ele achou 3 passes. Essa foi a única partida boa que você fala, pô, Veiga, o Veiga jogou bem aqui. É isso, né, cara? Agora é torcer realmente. Inclusive, já fica o recado aí, na segunda-feira do sorteio que tem live, às 13 horas. Provavelmente vai ser um sorteio bem chato, então como é chato, ficam os caras falando, fica aqui com a gente. Pelo menos a gente vai passando o tempo até a hora que começa a parada que importa de verdade, que é o sorteio das oitavas, que, meu Deus do céu. Perfeito. É isso, rapaziada. O que vocês pensam? Vocês concordam com a opinião do Facincani? Acho que ele acertou muito na análise dele, só discordo quando ele diz que a maioria do pessoal foi mal, né? Hoje, óbvio, não foi uma partida boa do Palmeiras, mas que nem o próprio Gomes também. Acho que o Gomes vem crescendo agora, o Gomes vem melhorando devagarzinho, o Gomes vem melhorando. Mas enfim, o que vocês pensam aí a respeito da análise do Facincani? Deixa aí nos comentários. Deixa aquele like maroto no vídeo. Cara, se você caiu nesse vídeo, tá? E você não é inscrito no canal, que eu vi que a maioria da galera não é inscrita no canal, se inscreve aí, é rapidinho, só clica no botão, deixa aquele like maroto. Tamo junto!